tem uma coisa que eu não posso dar certeza, mas eu fiquei com uma sensação que as pessoas realmente estavam alegres da presença dos brasileiros lá. A gente vê isso em algumas edições e outras não muito. Eu não sei exatamente o que acontece, mas esse ano existia realmente uma situação de boas-vindas aos brasileiros muito interessante. Então eu recomendo que todo mundo se prepare para daqui a um ano. Vamos ver o que acontece. Eu acho que faz muita diferença aí encontrar as pessoas pessoalmente. Mas acho que é importante dizer também que não é uma coisa que assim, é obrigatório. Você tem que fazer isso, senão você não vai conseguir fazer negócio. Não, você consegue também. Para todos nós que gostamos de livros e quadrinhos e etc., é muito legal ir para Frankfurt e ver aquela ode à leitura que eles têm lá, a ode ao livro, a ode ao quadrinho. Muitos agentes me oferecendo títulos de ficção literária sobre esse debate, esse diálogo entre o mundo tecnológico versus o analógico. No episódio do podcast do Publish News dessa semana, conversamos com alguns editores que contam o seu ponto de vista de como foi a Feira de Livro de Frankfurt, que terminou neste domingo. Além de ser onde os agentes editores de todo o mundo negociam os grandes títulos que vão ser lançados nos próximos meses, lá também aparecem as tendências e dos gêneros mais disputados. Também acontecem as discussões dos temas mais relevantes. Para saber mais do que aconteceu na feira, nos seus corredores e bastidores, conversamos com quem esteve lá. Mariana Rollier, editora sênior da Trama e do selo Livros da Alice, do grupo Ediouro. Cassius Medawar, publisher da JBC. Luísa Levkovich, gerente editorial da DBA Literatura. E também uma convidada super especial, Thalita Facchini. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, um livro e Câmara Brasileira do Livro. Este é o episódio 393 do podcast do Publish News, do dia 21 de outubro de 2025, gravado no dia 20. Eu sou o Fábio Errara, esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E para começar essa nossa conversa, vamos ouvir o Guilherme, contando pra gente um panorama da feira. Depois, vamos ouvir Mariana Rollier, Cassius Medawar, Luísa Levkovich e Thalita Facchini. E aqui com o Guilherme Sobota, editor-chefe do Publish News, recém-voltado da Feira de Frankfurt. E aí, Sobota, como foi essa experiência na maior feira de livros do mundo? Bom, foi bem bacana, Fábio. Como a gente vai ouvir, né, daqui a pouco com os nossos convidados, a feira acho que teve eu não sei, teve um clima bacana, assim, especial esse ano. É, eu acho que, principalmente no outro ano que eu tinha ido, que foi 2023, existia um peso político, assim, sobre os ombros da feira, pelo cenário internacional e tal. Então, eu lembro que naquele ano as discussões políticas, assim, que obviamente dizem respeito ao mercado editorial também, né, enquanto parte da sociedade, produtor de conhecimento e tudo mais. Mas eu acho que esse ano as discussões passaram por outros assuntos que também não deixam de ter, né, um lado político, mas que dizem respeito mais diretamente ao dia a dia de trabalho, profissional e tudo mais. Uma das questões, né, obviamente, mais importantes foi os usos de inteligência artificial no mercado editorial, né? E o que eu percebi é que esse ano marcou, assim, ou consolidou uma mudança de tom nas discussões, né? Então ele deixa de ser apocalíptico, digamos assim, mas ao mesmo tempo também não é entreguista, entre aspas, né? Então, assim, por um lado, existe mais ou menos um consenso de que é preciso aprender, utilizar e treinar as pessoas para usar as ferramentas de inteligência artificial nas suas variadas formas, né, no mercado editorial. E isso aparecia sempre como uma questão assim de que não é específico, né, para a nossa indústria do livro, mas que em muitas outras indústrias e especialmente nas indústrias criativas é uma coisa assim que não dá para fugir. Já está aí, já existe, já tem muita gente usando e é importante
acompanhar essa discussão e se você, né, se uma empresa ou um grupo de profissionais ainda não começou a usar, é importante ficar de olho nisso, né? E como eu disse, por outro lado, também o discurso não é entreguista, entre aspas, no sentido de que todas as pessoas que falavam disso lá, nos painéis e nas conversas de corredor também, mencionavam usos éticos de inteligência artificial e proteção de direitos autorais. Então, em várias partes do mundo, em algumas mais, outras menos, essa preocupação é manifestada e as entidades do livro e as empresas e profissionais de destaque têm chamado a atenção para a necessidade de proteger os autores, de proteger as propriedades intelectuais, de proteger o conteúdo da indústria do livro, que é o que muitas vezes alimenta, né, base de dados das grandes empresas de tecnologia que desenvolvem modelos, enfim, entre outros aspectos, né? Então, eu notei esse desenvolvimento, digamos assim, nos debates sobre inteligência artificial. Especificamente na indústria de audiolivros, que é uma coisa que ocupa um espaço importante, assim, da programação da feira, então muitos debates e mesas redondas e tal, falando sobre a produção digital e a produção de audiolivros, a transformação no tom da discussão sobre inteligência artificial é ainda mais acentuada, porque, especialmente nos audiolivros, existe um elemento de forte redução nos custos de produção, né? Então, e as tecnologias vêm se desenvolvendo num ritmo bastante acelerado, como a gente sabe, e pelas discussões lá, pelas conversas por lá, já chegou num ponto assim de que talvez mais do que satisfatório para ser utilizada na produção de audiolivros. Bom, acho que outro aspecto que vale a pena destacar, Fábio, é a participação brasileira na feira, né? Então, são duas missões oficiais, digamos assim. A do Brazilian Publishers, que é uma iniciativa da CBL, Câmara Brasileira do Livro, e da Apex Brasil, ligada ao Ministério de Relações Exteriores, né? E além dessa, a outra missão oficial, digamos assim, é do Creative SP, que é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa aqui do estado de São Paulo, né? Então essas duas missões assim levam um grupo de editoras e empresas do mercado editorial de diferentes tamanhos e diferentes segmentos para compor o stand do Brasil, né, lá na feira, que é um stand bacana, assim, que foi crescendo. Esse ano ele estava maior do que nos anos anteriores. Então as pessoas ficam lá com pequenas prateleiras, assim, expondo livros e outros trabalhos. E esse stand é visitado, né, durante a feira por editores e outros profissionais do mercado de vários países interessados na produção brasileira ou interessados em conversar, né, com profissionais brasileiros para saber como o mercado vem se desenvolvendo por aqui, quais são os interesses e tendências. Então, essa presença lá é muito bacana, assim, e como eu falei, para editoras de diferentes tamanhos, né? Então, desde da FTD, por exemplo, né, com a FTD Educação lá, que é o Conselho de Literatura da FTD, estava presente, até editoras independentes, né, como a Rua do Sabão, a Pinar e outras editoras. Então, essas trocas que são promovidas entre os profissionais brasileiros e estrangeiros é bem bacana, mas também entre os próprios profissionais brasileiros que ficam no stand conversando entre si e enfim, discutindo oportunidades e tendências, é bastante interessante também. E por fim, eu queria destacar também a participação do stand, né, a Faculdade LabPub, que também teve uma missão, né, entre aspas, com o apoio da Feira e da MVB, América Latina. A Faculdade LabPub também teve um stand lá na feira, né, ficava do lado do stand do Brasil, e liderados lá pela Cássia Carrenho, eles levaram também algumas empresas e profissionais do mercado, e esse stand foi bem bacana no mesmo sentido que eu falei antes, né? Então, de trocas com profissionais estrangeiros e entre os profissionais brasileiros, muito, né, como a gente vai perceber ao longo das entrevistas aí desse episódio, a feira se questionou bastante sobre qual é o seu papel, né? O que significa fazer uma feira de livros como a Feira de Livros de Frankfurt no momento atual, em que as tecnologias transformam cada vez mais
né, com cada vez mais facilidade você consegue comunicar e fechar negócios e etc. De qualquer lugar do mundo, né? Então, num momento assim, a feira se questiona, né, qual que é a sua real função, qual que é a sua principal missão, digamos assim, e esse encontro pessoal e de desenvolver relações e de encontrar pessoas, né, ano a ano e tal, essa questão ficou muito marcada, assim, nas conversas, tanto antes quanto durante e agora que a gente está tendo as conversas depois. Então, esse aspecto fica como um dos destaques desse ano aí também. Muito bom. Obrigado aí por dar esse panorama da feira e valeu. Vamos ouvir agora os nossos convidados. Mário Rolier, obrigado primeiro por estar aqui com a gente, vencer o jet lag. Queria começar te perguntando, assim, de maneira geral, como é que foi a sua experiência na feira desse ano e o que você acredita que você leva de melhor dessa participação? Bom, o que me surpreendeu nessa feira esse ano é que todas as reuniões que eu tive, eu perguntava como andava a feira e as pessoas me respondiam essa feira está muito quieta. Eu não senti isso de forma geral, para mim foi uma feira muito interessante, assim, a gente vai, nós editores de aquisição, a gente tem dois objetivos muito claros para cumprir na feira, né? Comprar direitos ou renovar direitos de autores que a gente já tem e olhar tendências, e também fazer e manter o networking, né? Então essas duas coisas para mim, elas foram e continuaram sendo excelentes. Eu visito a feira há mais de 20 anos. Obviamente que eu vejo essa mudança acontecer né, a gente não tem mais. É claro que a gente faz ofertas durante a feira, mas não tem mais aqueles grandes leilões que a gente ficava de um dia a gente recebia um manuscrito num dia, tinha que dar oferta no dia seguinte, participar de leilão muito rápido. Mas eu acho que o Quieto, ele foi bom. Ele foi bom. A gente entendeu variações de tendências, mas não uma tendência muito nova surgindo. E para mim, particularmente, como editora da Trama e editora da Livros da Alice, que são selos de ficção da Ediouro, eu ainda vejo tendências muito fortes. Então, para a gente foi excelente para mostrar o nosso catálogo, o que a gente está fazendo no Brasil, e a partir disso a gente encontrar novos autores para o catálogo, que são catálogos muito novos, os catálogos que eu trabalho, né? Não são de editoras que estão fazendo, né, que tem esse selo há 30 anos, não é isso. A gente tem aí selos de 5, 2 anos acontecendo, então foi muito interessante para a gente. Mari, você pode falar um pouquinho de como que estão esses selos, né? Acho que você comentou um pouco que são bem novos, assim, mas como que é o estado atual dos selos, e também como que a ida à feira pode agregar, pode melhorar, pode trazer títulos interessantes ou ver tendências para eles. Olha, a Trama ela é um pouquinho mais velha, se eu não me engano, ela tem uns 5 anos de idade, ou talvez um pouco mais. Eu peguei ela no caminho, e é um selo dedicado a thrillers, fantasia, é, romance histórico, esse tipo de livro. Tá indo muito bem, a gente tem aí como estrela principal o Brandon Sanderson, que é um fenômeno no Brasil. E a gente tem Livros da Alice que tem só 2 anos, né? Que está começando agora. E a Livros da Alice tem um desafio muito maior, porque ela surge como um selo de livros de Young Adult num país assim que já tem selos que já tem 20 anos de idade fazendo isso. Então, catálogos aí que tem grandes autores clássicos, autores que são sempre revisitados, enfim. Então a gente tem esse grande desafio, mas a gente está indo super bem. Eu acho que a Livros da Alice também trouxe alguns autores que, inclusive, já tinham sido publicados no Brasil e que ganharam a atenção da geração nova, né? Porque quando eles foram publicados eram outra geração, e agora nessa geração nova volta a se chamar a atenção, e autores novos, assim, a gente está muito feliz com os 2 selos. A Ediouro sempre foi muito mais focada na não ficção, tirando o selo da Nova Fronteira, então acho que começa aí a ganhar bastante espaço na ficção, principalmente na ficção de entretenimento. Pra gente, como a gente ainda tem muito alinhamento com a Romantasia, que surgiu tem, sei lá, uns 4 anos atrás, mas agora a gente está... Sempre houve, né? Mas a gente eu tenho uma teoria que a cada 7 anos a gente renova o nome das coisas e aí a gente volta a falar delas, assim, né? Como vampiro, que a cada 7 anos aparece aí um assunto.
Mas a gente volta a falar disso e no Brasil acho que se consolidou. A gente recebeu, assim, a gente percebeu uma evolução do termo romantasia, né? Que é uma que para dentro da parte juvenil de Young Adult, é muito natural que você esteja trabalhando com um público aqui de 13, 14 anos, eles vão envelhecendo e vão procurando outras tendências e sempre evolui, né? Eu sempre vejo essa geração. Então, a gente está vendo aí agora um amadurecimento dessa geração romantasia. Então, a gente vê aí tendências indo mais além, o dark romance, a romantasia dark, o monster romance, que é uma coisa que sempre existe, mas que, né, chama muita atenção, o romanção clássico, que volta com força total. Então, a gente vê, assim, essas evoluções que amadurecem com o público. E agora a gente tem muita oferta, e para a gente também é muito legal fazer parte desse processo de amadurecimento Legal. A dessa feira geração. sempre teve uma característica muito forte de compra e vendas de direitos, né? Como é que essa questão, assim, tipo, tem acontecido nos últimos anos? Porque conversando, né, com os editores, assim, a gente percebe que algumas negociações vão ocorrendo antes, né, em reuniões online, virtual, assim, como é que tem sido isso? Como é que foi esse ano e tem sido? Olha, de verdade, isso sempre aconteceu, tá? Era um costume, e ainda é para algumas editoras, tentarem furar a Feira de Frankfurt, indo para Nova York um mês antes e fazendo reuniões diretamente nas editoras. Assim, eu, pela Rocco, no passado fiz isso também, para tentar buscar ali, fazer uma preemptive, né? Que é essa oferta alta de uma vez só para tirar o livro da mesa antes. Mas eu acho que agora o que acontece é que as coisas não estão tão concentradas em Frankfurt, em relação a essas grandes ofertas, mas sim nos autores que estão disponíveis no momento. A feira ainda é um ponto muito importante para a gente entender o que vem por aí, mas agora não específico com o livro da feira, mas mais espalhado para a tendência que a feira vai lançar. Então a gente muda de uma única coisa, um único livro, para uma gama de possibilidades em cima daquela tendência que Frankfurt está discutindo ali. Eu acho que continua sendo uma feira de compra e venda de direitos, majoritariamente. A gente ainda vê muitas oportunidades, mas eu gosto mais desse estilo de expandir um tema mais do que correr atrás de um livro, de um único autor, né? Porque também democratiza o acesso de editoras a mais livros, não a editora que tem o melhor scout, ou que chegou na frente, ou que tem mais dinheiro, né? Com a tendência, você consegue expandir para outras editoras, pequenas e médias editoras, a probabilidade de também fazer sucesso com seus livros. E aí, não estou falando só dos livros muito comerciais, né? Mas também os livros de literatura, o não ficção, qualquer que seja. Se a gente está falando de uma tendência para os próximos anos, a gente pode explorar muito mais essa compra e venda de direitos do que ter só o livro do ano ou o autor do ano. Falando em tendência, você sentiu alguma tendência mais forte que você, tipo, tudo bem, que você comentou que tinham coisas que já estão acontecendo faz um tempo, etc. Mas alguma coisa realmente diferente? E se você puder falar se tinha alguma coisa que você fechou também? Olha, infelizmente não posso falar das coisas que eu fechei por enquanto, porque a gente ainda não assina contrato, né? Não tem contrato assinado, é um risco grande. Mas, assim, para mim, eu tenho visto, talvez não só nessa edição da feira, mas ao decorrer dos últimos 3 anos, uma abertura para outros mercados. A gente não está falando mais de ir para Frankfurt, ou ir para Bolonha, ou ir para Londres e buscar o autor americano ou o autor inglês. A gente está vendo uma descentralização desse tipo de coisa dentro, inclusive, dos romances comerciais, que geralmente a gente buscava nos países de língua inglesa, né? Então a gente vê leilões de livros coreanos, de livros japoneses, de livros italianos, sabe? Esses três mercados, eles estão muito aquecidos para a gente, tanto na parte do romance de entretenimento, como a não ficção. A gente entrou num de não ficção também, um leilão recentemente de um não ficção japonês. A gente tem visto isso na literatura, né? Recentemente, a literatura italiana também, a gente
buscando isso. Então, me agrada muito saber que a gente, de um modo geral, a gente não está olhando mais tanto para o mercado de língua inglesa, mas a gente está olhando para mercados de diversas línguas. Eu acho que isso ajuda também muito com o jeito que a gente olha o nosso próprio mercado, né? Acho que também a gente vê o poder que a gente tem dos nossos autores, das nossas expectativas e da forma que a gente também está criando tendências para o mundo, né? Eu acho que o Brasil está num momento muito interessante de criar tendências no mundo. Uma coisa que eu percebi que isso nunca tinha acontecido comigo, eu sempre levo o catálogo da editora para mostrar um pouquinho o que a gente está fazendo para o agente direcionar para o que eu estou buscando. E eu tinha um autor nacional que vários agentes perguntaram do que se tratava, esse autor nacional, e como estava essa situação e tudo mais. Foi uma coisa que, para mim, que estou indo na feira mais para comprar, né? Basicamente para comprar direitos, foi muito novo ter essa curiosidade do Brasil, quem é esse autor, o que está fazendo, o que vocês estão fazendo de autores nacionais. Então, acho que essa troca, essa descentralização tem sido bastante importantes e tem acontecido esse ano, assim, eu acho com mais força. Eu acho que é um grande movimento ali, interessante para prestar atenção. E você acha que isso acontece sem, digamos, uma expectativa assim pelos estereótipos? Tipo, porque a gente pensa assim, né? Internacionalização da literatura brasileira, antigamente, era tipo Jorge Amado, sei lá. Assim, com todo respeito, né? Jorge Amado é ótimo. Agora, isso acontece de uma maneira diferente agora, principalmente nesses gêneros relacionados à fantasia, por exemplo? Olha, eu acho que é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Eu acho que a gente está falando de estereótipos diferentes. A gente tira. Você deu o exemplo de Jorge Amado, que é um dos meus favoritos, mas sim, tem aquele estereótipo do Brasil, né? Do que é o Brasil. E eu acho que, principalmente nos romances de entretenimento, a gente segue um certo estereótipo, mas não é exatamente do Brasil. É um estereótipo internacional que a gente está recebendo também de TikTok, da globalização. Então, assim, o que fica mais fácil? A gente pega um autor nacional, vamos supor, de romantasia. E mesmo com elementos nacionais, ele tem ali o estereótipo da romantasia que está todo mundo falando no TikTok, né? Então, assim, existe a fórmula, que é uma fórmula que ela pode ser trabalhada em vários países, mas existe o cenário de situações do Brasil que também é interessante para eles, é uma descoberta. A gente na romantasia, né, e aí me perdoe os grandes editores de alta literatura ou qualquer coisa que chamem, assim, né? A gente publica um pouco de tudo. Eu acho um erro isso ser segmentado, mas assim, eu acho que a gente tem explorado isso muito mais do que a literatura, porque as grandes fantasias que eu vi recentemente, apesar de ter o estereótipo do conceito da romantasia, eles puxam da literatura indiana, eles estão falando de elementos de mitologia nórdica ou mitologia de países africanos. Eu vi vários esses últimos 2 anos, romantasia que fala do povo, das histórias do povo Yorubá e de todas essas coisas acontecendo com muita frequência. Então, assim, por que não também essas romantasias serem publicadas em outros países também com as nossas histórias, o nosso folclore, o nosso cenário, né? Eu acho isso fácil de acontecer porque tem uma questão principal ali. Dentro da romantasia, ou da fantasia épica, ou do romanção, existe história de amor que todo mundo né, normalmente a gente já está ligado, né? E os cenários vão mudando e vão nos inspirando, eu acho que de alguma forma. E como é que rolou esse ano, assim? Chegou muita gente para você e a primeira coisa que ele falava era assim, esse livro é sucesso no TikTok? Menos. Menos do que os outros anos. Eu acho que a questão do TikTok ela já está começando a ser normalizada. Existe, a gente ainda segue essas coisas, né? Eu acho que é uma coisa que não dá para voltar atrás, vai existir. É muito bom que exista formas da gente receber indicações de livro, né? Diversas, até dentro da tecnologia, tudo que ajuda a vender livro para a gente, eu acho que é bom. Mas eu acho que dessa vez eu ouvi menos isso. Sabe o que eu ouvi muito, principalmente por causa dessas séries grandes de adolescente?
A gente estava aí negociando séries de fantasia, de romantasia, ou grandes romances, que eram 3, 4 livros, 5 livros, e aí eu acho que todo mundo começou a ficar um pouco assustado com isso. O que eu escutei muito na Feira de Frankfurt, assim, a primeira coisa que me falava, ó, esse é um standalone, né? Esse só é um livro, ou essa é uma duologia. Aí a gente a gente e editores já sorrindo, porque aí não precisava também seguir ali um sem fim de volumes, né, de uma série. Bacana. Aqui, como é um papo rápido e também para o pessoal deixar trabalhar a barra descansar, né? Nessa volta de Frankfurt, vai ser uma conversa mais curta. Mas você já tem planos de outras viagens? Olha, a gente sempre decide as viagens, né, um pouco mais para frente, mas as editoras em geral elas participam muito da Feira de Frankfurt, né, que é a maior, Londres e Bolonha, né? Essa é uma coisa muito recorrente. As feiras nacionais, obviamente, Flip é importantíssima. A gente tem o catálogo da Nova Fronteira, que é trabalhado pela Janaína Sena, que é uma ótima editora, assim, sou fã dela dentro desde ouro. E aí os editores eles vão participando das feiras de acordo com a personalidade deles, o que eles fazem dentro da editora. Mas Flip, sim, as feiras nacionais, eu acho que quase todas. A gente está falando da Bienal do ano que vem também, que tem uma expectativa absurda também de público, agora que seja um público até maior do que a do Rio. Mas essas recorrentes sempre, né? Novamente, a gente precisa olhar os catálogos, entender, e muitos desses catálogos que são mandados para a gente, né, até antes da feira, a gente só consegue entender a importância de um livro ou outro quando a gente está com a gente e fala, ó, esse livro é para você, se você publicou isso, você tem isso, ou isso aqui não estava no catálogo, acabou de chegar, essas oportunidades são incríveis, e de se colocar no mercado como uma editora brasileira que está procurando direitos, né? É importantíssimo também. Então, a gente participa dessas feiras de uma forma bem recorrente. Legal, Mari. Para concluir, tem alguma consideração final sobre Frankfurt 2025? Nossa, eu acho que é isso, assim, o que me surpreendeu apesar de uma feira considerada quieta, uma edição que todo mundo falava que estava quieta, assim, eu acho que para os brasileiros, para quem eu conversei, os editores brasileiros que eu conversei, e eu vi muita gente nova esse ano, né, em Frankfurt, indo pela primeira vez, eu acho que foi extremamente proveitosa. A gente teve tempo das reuniões, de poder olhar os livros com calma, de fazer ofertas com calma, pensar num catálogo de forma tranquila. Então, acho que foi muito produtiva. Eu realmente saio com um saldo muito positivo dessa feira, assim, já esperando os próximos e esperando que as pessoas que foram pela primeira vez também tenham tido muito sucesso, porque realmente tinha um clima muito bom, tinha um clima ótimo no estande do Brasil. Tem uma coisa que eu não posso dar certeza, mas eu fiquei com uma sensação que as pessoas realmente estavam alegres da presença dos brasileiros lá. A gente vê isso em algumas edições e outras não muito. Eu não sei exatamente o que acontece, mas esse ano existia realmente uma situação de boas-vindas aos brasileiros muito interessante. Então, eu recomendo que todo mundo se prepare para daqui a um ano. Vamos ver o que acontece. Então tá bom. Mari, muito obrigado, viu, por falar com a gente ainda mais hoje. Eu que agradeço. Bom descanso, Guilherme. Bom descanso. Fábio, obrigada novamente. A gente vai se falando e se encontrando nos próximos eventos e feiras. Valeu, Mari. Obrigado. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Queria agradecer o Cassius aqui por voltar de viagem da Alemanha e estar aqui conversando com a gente. Mas a gente queria falar logo dessa cobertura e de como tem sido. Mas acho que, para começar, queria que, já que você está em casa nova, acho que a gente pode falar que ainda é nova, né? E como você descreve o atual momento da JBC, né? E como que a sua ida para Frankfurt pode ter ajudado, conseguido coisas novas aí? Bom, oi gente, tudo bem?
Cassius Medawar. Pode sim se dizer que é uma casa nova, Fábio, porque eu estou completando 6 meses agora de, de Companhia das Letras, né, de JBC, como selo da Companhia das Letras. E foi fundamental, na verdade, eu ir para Frankfurt esse ano, exatamente por essa minha volta barra entrada na JBC, né? Trabalhei já lá no passado, porque por mais que você escreva para editoras, para agentes, para autores mesmo, né? Falando que você agora é o novo publisher e tal, que você trabalhe do dia a dia com eles, com aprovações e etc. Faz muita diferença se apresentar pessoalmente, né? Você consegue ter um tempo para explicar um pouco melhor o que está acontecendo, qual que é o momento da editora, qual o momento que ela está passando, né? E até para eu conseguir explicar para eles essa transição ainda que está sendo finalizada da JBC como de uma editora separada para uma editora que foi comprada e porque se completou 3 anos esse ano da compra e agora que essa integração está sendo finalizada 100%, né? Então ir para Frankfurt foi fundamental para conseguir explicar um pouco melhor para todo mundo lá fora, agentes e editoras, em que ponto estamos dessa integração, o que estamos fazendo, o que podemos fazer a partir de agora e por que eu fui contratado e o que eu estou fazendo nesta transição e nesse momento da JBC. E o que você pode falar pra gente sobre isso, assim, né? Você me falou lá, por exemplo, quantos livros a JBC está publicando por mês, que é uma marca impressionante. Pois é, a gente tem muitas coleções em andamento, né? Então a gente publica por volta de 20 novos títulos por mês é, lá na JBC, né? A média é uma média mais ou menos que já vinha de um tempo, era um pouquinho menos, talvez 15, e a gente foi ampliando um pouco. Eles foram ampliando e eu consolidei isso desde que eu entrei, né, este ano. Mas o que eu tenho tido que mexer bastante lá e organizar foi um pouco as nossas periodicidades, que estavam um pouco falhas, né? Então, não adianta nada, claro, você lançar 20 por mês, mas se você perder desses 20 sei lá, 5 6 todo mês, né? Daí falta periodicidade e aí isso afeta muito, né, as vendas, afeta muito a credibilidade junto aos leitores. Então agora a gente está acertando isso, né? A gente está aumentando muito as nossas reimpressões agora com essa integração final com a Companhia das Letras. Então isso é muito importante para coleções, né? Para quem trabalha com quadrinhos, com mangá, reimprimir coleções esgotadas, né? Nem sempre, claro, consegue reimprimir tudo rapidamente, mas você consegue ir trazendo volumes 1, que são fundamentais para a venda de coleções, começos de coleção, últimos volumes que saíram. Então a gente vem aumentando aí nossos números de reimpressões e nos últimos meses aí a gente tem conseguido uma média aí de às vezes 50 reimpressões em média, então um pouco menos um mês, um pouco mais em outros. Então assim, basicamente eu fui contratado um pouco para, entre aspas, tá? Botar a casa em ordem. A casa estava em ordem, mas colocar em ordem no sentido da integração com a companhia, com outros setores da companhia que ainda a gente não estava integrado, né? Então a JBC praticamente trabalhava como uma startup lá dentro e agora a gente está praticamente 100% integrado e conseguindo usar bem mais os recursos dessa máquina de fazer livros chamada Companhia das Letras. Legal. Bom, voltando para a feira de Frankfurt, eu queria que você falasse um pouco assim sobre a experiência na feira para um editor de quadrinhos, né? Um pouco diferente dos outros colegas, assim. Eu acho que é um pouco diferente. A gente poderia brincar que ela é igual, mas diferente, né? É, ela é igual porque a ideia é mais ou menos a mesma. Você ir lá, você ter contato, como eu falei, pessoal com agentes e editoras, etc. Ela é diferente porque tem muitas particularidades hoje no mundo dos quadrinhos, né? Primeiro que a feira vai de quarta a domingo, mas para o pessoal dos livros, os negócios já começam na segunda-feira, né? No hotel do lado ali da feira, né? Já começam várias reuniões com agentes, então na segunda já tem reunião, terça tem reunião. Nós de quadrinhos não, a gente normalmente começa já na quarta-feira, só dentro da feira mesmo.
E aí também muita gente já acaba a feira, pessoal de livros, na sexta já tá indo embora, já não tá negociando mais nada, né? Sexta à tarde já. E nós de quadrinhos não, muitas vezes a gente tem reuniões no sábado. Eu tive reunião esse sábado, por exemplo, alguns de outros colegas editores meus que estavam lá, né? O Guilherme Kroll, o Felipe da Taverna do Rei, a galera tudo teve reunião sábado, né? Então isso muda um pouco. E tem uma outra coisa bem grande que é bem diferente, que é assim, em quadrinhos especialmente, você raramente fecha negócios na feira. Você, na verdade, mais conversa sobre novos quadrinhos, o que vem por aí, o que você está interessado, do que você necessariamente fecha negócio, faz um leilão, algo assim. E isso acontece muito no mundo dos livros, mas os quadrinhos não. No quadrinho, normalmente é mais networking e apresentação de coisas específicas que podem funcionar para você do que fechar contrato. Você percebeu alguma coisa diferente nesse ano, assim, as mudanças que têm acontecido em relação às feiras? E, tipo, principalmente na questão de compras de direitos? Ah, eu acho que essa é uma pergunta que se complementa um pouco com a pergunta anterior, né? Eu acho que exatamente com o avanço das tecnologias, da internet e tudo, acaba acontecendo que exatamente isso, não se fecha mais negócios lá. Você, né, faz essa negociação, conversa às vezes e tal, então, ou então você já fez, você já está negociando e lá você não fecha exatamente, mas você dá uns detalhes a mais de como você quer fazer, o que você quer fazer. Então, eu acho que o que vem mudando muito é exatamente que a feira tem virado um lugar mais para você encontrar e falar pessoalmente com agentes editoras do que necessariamente para descobrir o grande novo lançamento do ano ou algo assim, que era algo que acontecia muito no passado, né? Então eu acho que a feira tem mudado nesse sentido. Para os quadrinhos especificamente, o que eu vejo uma grande mudança lá na Feira de Frankfurt é que de alguns anos para cá eles criaram um Comic Center agora. Então antigamente cada editora que ia ficava no pavilhão que tinha o seu país, ou às vezes tinha grandes pavilhões, grandes estandes de um país só, né, que tinham várias editoras lá dentro e a galera de quadrinhos estava dentro do mesmo pavilhão, né, agentes. Então, por exemplo, tem alguns agentes de quadrinhos italianos que ficavam na Itália. E agora eles têm pegado mesa no Comic Center. Então, do ano passado para esse já aumentou esse Comic Center e mais gente nesse sentido que eu falei migrou para lá. Então, por exemplo, da Coreia, a Coreia tem um stand grande coreano e tem um stand separado só para quadrinho coreano. Só que tinha uma agência já grande de quadrinhos coreana que estava no Comic Center, não quis ficar lá no stand de quadrinhos da Coreia. Então você vê uma aceitação e esse Comic Center aumentando, assim. As editoras japonesas mesmo, todas elas estavam no Comic Center esse ano. Eles montaram um stand grande das editoras de quadrinhos japonês no Comic Center. Só pra, tipo, em outras perspectivas, você acha que isso realmente é uma arrefecência que tem em relação aos quadrinhos ou... Com certeza. Eu acho que sim, eu acho que é porque é, as pessoas estão entendendo cada vez mais, né, no mundo que quadrinho não é só coisa de criança, né? Claro que você tem vários países que isso já é bem definido, né? Na França, né, eles tratam o quadrinho como uma forma de arte mesmo, né? Lê esse quadrinho da infância até a velhice, no Japão também isso é uma verdade. Mas eu acho que em negócios está se entendendo o tamanho que é esse mercado de quadrinhos, especialmente a partir do crescimento dos mangás no mundo, né? Os mangás, os coreanos também começaram a movimentar muito dinheiro, os europeus já movimentavam, os americanos, então é um mercado, eu acho que vem crescendo no business, nessa movimentação de dinheiro, e eles estão entendendo a importância, não só pela parte financeira, mas eu acho que pela parte da atração para a feira também. Eu acho que eles já entendiam assim essa importância ao abrir no sábado e domingo para o público lá na Feira de Frankfurt, que a galera que fosse de cosplay não pagava ingresso e tal. Então eles já entendiam um pouco dessa atração e eu acho que eles estão entendendo o quanto isso atrai também as pessoas para a parte de negócios da feira. É interessante esse movimento, que é uma coisa, eu acho que já tinha, né, algum nível disso antes, alguma presença, mas nos últimos anos
pelo menos assim, a gente vê um esforço de comunicação da feira para promover esses espaços, né? Então tem o Comic Center, que como você falou, tem crescido ao longo dos anos, mas eles também têm espaços voltados tipo, para o cinema, né? Então a intersecção assim, entre o mercado editorial e o cinema, para fazer adaptações e tal. E mais recentemente também com os games, que é uma coisa que eu acho que ainda a gente aqui no Brasil como um todo, assim, a gente ainda tem um espaço a explorar aí nesse sentido, né? Então essa intersecção entre o mercado editorial e os games. Eu concordo totalmente. Não sei se era uma pergunta, eu acho que não, né? Mas eu queria concordar com você porque eu acho que não, eu acho que faz todo sentido. Os japoneses já entenderam isso há muito tempo, não à toa. Os quadrinhos mais famosos deles viram desenho animado e viram game, né? Eu acho que é um. E viram filme no cinema, né? Às vezes vira tudo isso, né? Tá aí o caso do Demon Slayer, né? Que teve as temporadas do desenho animado na Netflix, no Crunchyroll, e depois a fase final agora no cinema e tá, as bilheterias estão batendo Super-Homem, né? Então, eu acho que faz todo sentido, sim, esse multimídia ser transportado para as feiras também. Claro. Bom, eu não sei se você pode compartilhar alguma coisa, né, fechada ou alguma coisa interessante que você tenha visto, assim, mas eu queria saber, assim, tipo, quem são as pessoas que você encontra lá, assim? É bastante gente da Ásia, por exemplo? Bom, agora pensando em JBC, o nosso maior foco são as editoras japonesas, né? Porque o foco da JBC é publicar mangás é, e, e quadrinhos brasileiros. Mas eu me encontrei também com agentes europeus que vendem mangás e que também eu já tinha contato na época que eu trabalhei na Conrad, que eu fiz Feira de Frankfurt com eles, porque eu acho que é sempre interessante você se encontrar, mesmo com agentes que você não vai comprar coisa, para trocar ideias sobre mercado, a visão deles de mundo, e eles têm sempre muito interesse na nossa visão do nosso mercado, né? Então eu acabei para business especialmente japoneses. Tive reunião boa com um coreano, porque é algo que eu gostaria de num futuro lançar, talvez pela JBC. Já fiz isso pela Conrad. Na JBC do passado a gente já tinha tentado, mas não tinha encaixado. Mas eu tive muita reunião com agentes europeus e americanos. Para eles apresentarem trabalhos para a gente, mas ao mesmo tempo também para discutir mercado, para entender a visão deles de mundo, a visão deles do Brasil, a minha visão dos outros mercados. Essa troca é uma coisa muito importante também que acontece na feira, que é muito legal, abre muito a nossa cabeça para tendências, né? O que vocês estão vendo de tendência? Então, isso foi muito legal esse ano. E além de tudo, para tudo isso, como, pô, eu trabalho com quadrinhos há muito tempo, não só mangá e tal, esse olhar para mim foi interessante também, até para levar coisas diferentes dos mangás lá para a companhia, que tem outros selos de quadrinhos, né? Então, né, tem o quadrinhos na CIA, mas tá saindo quadrinho pela Suma, né? Tá saindo quadrinho pela seguinte. Então, eu acabei conversando com outras pessoas também, até para isso, para ter uma visão maior do que tá rolando. E só uma dúvida, não, e você comentou disso de conversar sobre tendências. Alguma que você acha que vale mencionar aqui, que a gente não tenha falado ainda? Assim, bom, todo mundo é unânime em dizer que o mangá tá dominando o mundo, né? Que tá sendo um sucesso em todos os países. Isso continua, apesar de que, é o que parece, esse ano, por exemplo, o mercado da França deu uma estabilizada. Ele não cresceu depois de muito tempo. É, Talvez até tenha diminuído um pouco. É, Agora todo mundo também é unânime em dizer que algo para ficar de olho não é uma novidade, mas que está todo mundo de olho porque é algo que vem, continua crescendo e continua virando uma tendência, são os webtoons, né? Muita coisa de webtoon que tá virando impresso e que tá fazendo muito sucesso. Ele faz muito sucesso primeiro como webtoon gratuito, muitas vezes, depois vira série impressa e faz sucesso. Então, acho que o webtoon continua como uma tendência, talvez não seja uma tendência nova. E muitos mercados apostando em e-book, né?
em e-book, porque no Japão ele é uma realidade já, né? O faturamento digital do Japão já é maior do que o faturamento de impresso, né? E eles conseguiram isso, aumentar muito o faturamento digital, porque não é que o impresso está caindo muito, o impresso caiu um pouco como no mundo todo, né? Mas o que eles conseguiram é, com um trabalho maciço de divulgação e de ideias e de plataformas, aumentar muito o faturamento do digital, né? Então, outros mercados olham para isso e tentam seguir essa tendência. Legal. Você falou de Webtoon, né? Só para quem não conhece, o Webtoon é um formato né, construído, desenhado para ser lido no celular, né? Então você vai rodando assim como se fosse, né, como se fosse um Para feed. cima, né? Você vai lendo de cima para baixo, assim. Você vai jogando para cima e lendo, assim. É um formato muito intuitivo, muito fácil de ler. E é normalmente gratuito para você ler. Legal. Já tem umas plataformas operando aqui no Brasil também, né? Sim. Cassius, eu acho que, bom, a gente está né, no nosso tempo aqui que a gente tinha combinado. Queria saber se tem alguma consideração final aí sobre Frankfurt 2025. Cara, eu acho que assim, cada vez mais acho que as pessoas de quadrinhos estão descobrindo Frankfurt, estão indo para Frankfurt, né? É, eu acho que faz muita diferença aí encontrar as pessoas pessoalmente. Mas acho que é importante dizer também que não é uma coisa que assim, é obrigatório. Você tem que fazer isso, senão você não vai conseguir fazer negócio. Não, você consegue também. Hoje, com a evolução tecnológica, é possível você ter uma ótima relação com as pessoas, você faz call e tal, e não sei o quê, fecha negócio e tá tudo certo e funciona. Agora, para todos nós que gostamos de livros e quadrinhos e etc., é muito legal ir para Frankfurt e ver aquela ode à leitura que eles têm lá, a ode ao livro, a ode ao quadrinho. E aí, por tudo isso que eu falei aqui, você consegue enxergar novas tendências, você consegue, às vezes, ver coisas que vão te interessar no futuro, que você vê ao acaso passeando pela feira, não necessariamente conversando com alguém. Então, eu sempre recomendo que quem trabalha com livros e quadrinhos tente pelo menos uma vez na vida ir para Frankfurt, porque é uma experiência bizarramente incrível, assim, é muito maior do que tudo que a gente experiencia aqui no Brasil, né? Com bienais que são ótimas também, mas lá é um outro nível, é um outro mundo, assim, de grandeza. Bacana. Então é isso. Muito obrigado, Boa. Cassius Medawar. Valeu, Sempre um prazer. obrigado pelo convite, viu? Sempre um prazer falar com vocês. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Bom, Luísa, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, né? Algumas semanas a gente falou contigo em preparação, em expectativa aí para sua participação no Frankfurt Global Network, que é a fellowship, né, desse ano da Feira de Frankfurt. Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje para falar, bom, sei lá, dos resultados ou de como foi essa experiência, né, para você. Quem te acompanha nas redes sociais viu que foi um negócio bacana, né, intenso, você conheceu muita gente, então o que você pode contar para a gente aí? Bem-vindo e obrigado. Bom, obrigada de novo pelo convite. Feliz de conversar um pouquinho com vocês agora, já pós-feira e pós-fellowship. Acho assim, até engraçado lembrar do nosso último papo, porque eu realmente não tinha dimensão do que seria essa viagem, nem dimensão do tamanho do programa, né? Eu conhecia a feira, mas eu não conhecia essa perspectiva de fellow, né? Que é muito diferente. Eu acho que, assim, de maneira geral, foi extremamente produtiva. Acho que tanto pessoalmente quanto profissionalmente, pensando na DBA e no trabalho que eu vou conseguir desenvolver a partir de agora. E foi, bom, a gente primeiro foi para a Suíça, né? Fizemos essa viagem para Zurique, visitamos algumas editoras, tivemos algumas reuniões com outros editores também, com agentes, pessoas responsáveis por negociação de direito autoral. E depois fizemos o mesmo também em Frankfurt. Então visitamos editoras em Frankfurt e recebemos alguns editores também
no escritório da Associação dos Livreiros e Editores da Alemanha. De maneira geral, acho que me deu uma visão muito ampla sobre o mercado da Alemanha, o mercado de língua alemã, que era um mercado que eu não era muito familiarizada. Foram trocas muito positivas, não só também com esses profissionais da Alemanha e da Suíça, mas também entre os colegas da Fellowship. Eu acho que vale reforçar isso, né? Porque era um grupo éramos 14 e de perfis muito distintos, então acho que ajudou a gente a ter uma dimensão um pouco maior assim do mercado e entender um pouco o ponto de vista de alguém que está no mesmo lugar que o seu, né? Então, normalmente quando a gente vai para a Feira de Frankfurt, as nossas reuniões, as minhas, né, são com agentes, são pessoas que estão vendendo direitos de livro. Eu também não vendo. E essa foi uma possibilidade da gente também conseguir trocar com colegas, né, com pares, que isso é uma coisa que a gente faz com bastante frequência entre nós aqui no Brasil, né, na Flip, na Bienal, enfim, mas que a gente raramente faz com os colegas de outros territórios. Então, acho que me aprofundei muito mais assim, em mercados como egípcio, japonês, da Indonésia, da Sérvia, que são mercados que eu realmente não sabia como funcionava, da Dinamarca, por exemplo, que é um mercado interessantíssimo, se você pensar na parte do digital, que eles têm um mercado que é quase o oposto do Brasil, né? Eles estão, assim, 60% do consumo é digital. Enfim, então acho que foi muito enriquecedor. Eu acho que realmente me surpreendeu em muitos aspectos. Eu estou muito contente. Eu acho que me sinto uma profissional assim mais é, preparada e mais conectada, que eu acho que também é uma coisa que é muito valiosa. E talvez das coisas mais valiosas de estar em Frankfurt são essas conexões que você faz, né? Não, muito bom. Agora, pensando como na DBA, né? Tipo, falando um pouco de em que estágio que a editora tá e como que a feira vai conectar todas as conexões que você fez, reuniões, etc. Como que você acha que vai virar esse próximo momento? Eu acho que, bom, uma coisa mais talvez óbvia, né, da conversão do resultado, assim, da saída para Fellowship, para DBA, é claro, uma proximidade maior com o mercado de língua alemã. Acho que isso é inevitável. O nosso catálogo, a gente tem um pouco mais de 40 livros publicados até o momento na DBA Literatura e só um autor traduzido do alemão. Então, isso já era um movimento que a gente estava interessado, então a gente já estava em contato com tradutores, né, que acabam ocupando muitas vezes esse papel de agente, né, de indicar títulos e autores. Então já era um movimento ativo que a gente vinha fazendo, mas que agora, assim, outras portas se abriram, né? Então, mesmo na própria feira, eu tive reuniões com pessoas que eu já tinha visitado durante a fellowship. Então você começa a desenvolver uma relação um pouco mais próxima. E eu acho que, assim como a gente às vezes não conhece tão bem outros mercados, às vezes outros mercados não conhecem tão bem o nosso. Então eu acho que é fundamental enfim, que as pessoas entendam o que a gente faz, né? O que a DBA publica, né? Nós somos uma editora independente que tem o selo tem 5 anos, publica ficção literária, não ficção narrativa, clássicos. Então precisa ter um conhecimento também de fora para que eles possam indicar um título que seja apropriado para a gente, né? Então, claro, isso é uma ponte que agora existe de uma maneira muito mais direta. Então, às vezes a gente até tem esse contato intermediado por coagentes, etc., mas agora a gente tem uma conexão mais próxima. E eu acho que também isso vai extrapolar também o mercado de língua alemã, sem dúvida nenhuma, assim, porque a troca com meus colegas foi super positiva. Eu acho que nós passamos assim 16, 17 dias juntos, né? Então, é, você cria um vínculo muito diferente, assim, é uma coisa que realmente, no último dia as pessoas estavam chorando, né, aquela coisa assim meio... Então eu acho que assim, eles realmente, de fato, me conhecem agora e conhecem o meu trabalho a ponto da gente ter conseguido trocar figurinhas e indicações, então eu indiquei autores brasileiros, eles me indicaram autores dos seus territórios, às vezes autores que eles nem representam, né, às vezes não é uma questão puramente profissional, né, mas é uma coisa de aqui
temos esse autor que nunca foi publicado no Brasil, né? Então, eu acho que assim, eu estava pensando um pouco no discurso do presidente da feira, né, do Jürgen Boss, na conferência de imprensa, foi na quarta, quarta, né? Ou terça? Terça. Ele estava falando muito sobre como existe como você precisa de confiança no nosso trabalho. Isso é uma coisa que a gente não pensa muito quando a gente está pensando numa coisa profissional, que é uma relação aparentemente institucional, burocrática, talvez, que pode ser online, pode ser automatizado, né? Essas discussões agora de inteligência artificial, né? E aí quando você está ali, você vê como é impossível, às vezes, a tecnologia substituir a relação cara a cara. Então, realmente, assim, é bom, é produtivo estar pessoalmente na Feira de Frankfurt. Claro que eu entendo que não é todo mundo que pode, não é sempre que dá para ir, é uma viagem que realmente demanda um investimento financeiro muito alto. Mas estar lá é muito bom. E acho que, para mim, especialmente, assim, ter passado esse tempo mais alongado, claro, né, é um privilégio de poder desenvolver uma conexão em vez de durante meia hora você conseguir fazer isso ao longo de 15 dias, né? Claro, esse discurso, né, da própria feira, assim, se questionando para que ela serve, né? Isso foi uma coisa que foi muito presente, né, principalmente nos dias de abertura, assim, e é uma coisa que a gente tinha falado um pouco, né, daqui no podcast anterior, de como, principalmente, assim, entre outras questões, mas principalmente a questão da compra e negociação dos direitos, é uma coisa que vem mudando um pouco, né? Mais cedo a Mari Rollier explicou que isso já acontecia de outras formas antes, mas enfim, não sei, pensando na feira em si, nos dias de feira e tal, você notou algo diferente esse ano? Como é que foi esse clima para você assim durante essa semana passada? Bom, eu acho que durante a feira, essa foi uma feira, claramente o assunto da feira foi inteligência artificial, né? Acho que é incontornável, audiolivro também. Eu mencionei a Dinamarca, né? Mas enfim, acho que a Escandinávia de maneira geral, enfim, e muitos outros territórios enfim, já estão muito na nossa frente, né? Nessa questão de audiolivro. A DBA, por exemplo, a gente ainda não tem nenhum audiolivro. Então, assim, olha só que coisa, né? Olha essa diferença de mercado. Então, para mim, uma coisa que eu senti muito foi uma necessidade de ter um diálogo mais próximo com os agentes, porque esse mercado ainda é novidade para muita gente. Então, não existe ainda, por exemplo, um modelo de contrato que seja um padrão que valha para qualquer país. Então, a forma como a Suécia lida com audiolivro, ou com modelo de subscription, ou de compra, venda à la carte, é muito diferente da forma como a gente lida aqui no Brasil, né? Então, é fundamental que esse debate aconteça meio na medida em que o mercado vai evoluindo em cada país, né? Então, assim, para mim isso foi um debate que passou por diversas reuniões que eu tive, porque é do nosso interesse começar a produzir audiolivro, então a gente já está fazendo movimentos ativos para que isso aconteça, e talvez não esse ano, porque, enfim, acabou o ano, né? Mas no começo do ano que vem, quem sabe. É, Enfim, então isso é uma coisa que para mim foi muito marcante. Acho que, e também essa questão da inteligência artificial, eu acho que ela extrapola também um pouco os painéis da feira, né, e debates genéricos sobre como usar inteligência artificial de uma maneira ética, que claro que tiveram muitos debates, né, com esse foco, mas eu acho que também eu notei esse assunto muito presente também nos livros que eu estava buscando na feira, né? Então, muitos agentes me oferecendo títulos de ficção literária sobre esse debate, esse diálogo entre o mundo tecnológico versus o analógico. Ou, às vezes, até assim, uma ficção mais especulativa de assim, pensando numa... Que é uma coisa que, assim, é quase você pensar o que a gente chamaria de uma ficção científica, mas pensando um mundo em que isso não exista, na verdade, né? Então, na verdade, é outra coisa, né?
Então, enfim, eu notei muito isso. Eu tinha notado já no ano passado que tinha uma coisa de saída de centros urbanos e fuga para a natureza, e dessa vez a gente está fazendo isso de saída desse mundo tecnológico digital para um mundo desconectado, né? Enfim, é claro que isso são essas tendências de feira, elas também não ditam o que efetivamente vai vender, mas eu acho que isso explica um pouco que tipo de assunto tem preocupado nossos colegas editores e nossos colegas escritores, né? Boa. Tinha até falado sobre tendências, mas acho que você já falou bastante, né, do que você achou. Mas você pode dividir alguma coisa, Luísa, que você chegou a fechar alguma coisa na feira? Tipo, algum livro que possa É, falar? Não, então, eu acho que existem perfis de editora, né? Assim, editoras acho que com perfil mais comercial. Por exemplo, assim, Romantasia, né? Todo mundo agora já sabe que foi, né, um dos grandes temas, né? Uma das grandes tendências da feira de novo, né? Acho que precisam ser mais aceleradas, né? Nessa questão de avaliar um livro, fazer uma oferta e fechar enquanto ainda está na feira. Para a gente é um pouco mais sossegado, mas não tanto, porque, enfim, a gente recebeu alguns livros mais quentes, que a gente já sabe que a temperatura ali é um pouco mais alta, que precisa avaliar realmente rápido, mas nada que dê para para compartilhar ainda. Mas no ano que vem a gente grava um novo podcast, daí eu conto quais livros a gente comprou, foram frutos de Frankfurt. Eu tenho uma curiosidade, assim, do catálogo, né, específico da DBA, que você tinha comprado, não sei se foi, aí você pode falar também, se foi em alguma feira ou não, o livro da Samantha Harvey, né? Que depois que você comprou, e logo depois que a DBA publicou aqui no Brasil, ganhou o National Book Award, né? Lá nos Estados Unidos e tal. Eu queria saber se isso teve algum impacto, assim, se foi alguma coisa que você mesma comentou com as outras pessoas, não sei. Uma curiosidade. O Orbita, né? O Orbital, ele ganhou, foi o Booker Prize, né? Não foi o National Book Award. Ele não foi um livro fruto de Frankfurt. A gente comprou, inclusive, antes da feira, no ano passado. A gente tinha acabado de contratar, porque o resultado do Booker Prize ele sai logo depois, né? A gente vai ter o resultado agora no começo de novembro do prêmio desse ano. Então, se eu não estou enganado, eu acho que a gente tinha contratado ele talvez um mês antes da feira do último ano. Mas também, assim, não é fruto da feira, mas é fruto de uma estratégia que acaba sendo meio obrigatória para a gente, que é a gente precisa se antecipar. Então, a feira, o que é falado na Feira de Frankfurt para mim, como um highlight de um agente, provavelmente também é falado para inúmeros outros editores que têm um perfil similar ao da DBA. Então, a gente precisa fazer um movimento de tentar antecipar né, a contratação de livros que possam ser quentes ou que possam ganhar prêmios, porque senão pode virar um grande leilão, né? E é uma coisa que a gente não quer. Mas tem um livro que foi meio fruto de Frankfurt, que a gente vai lançar agora. Eu comentei até no último podcast, que a gente vai lançar agora no fim do mês. Chama Língua Interior, do Kamel Daoud, que é um escritor franco-argelino, que inclusive estava na Feira de Frankfurt. A gente teve um jantar que foi organizado pela Gallimard para ele, com todos os editores internacionais, foi ótimo. E esse foi um livro que foi meio fruto de Frankfurt, assim, foi um livro que a gente chegou na feira já com ele no nosso radar, e conversando com o agente falou, olha, se vocês querem mesmo, vai rápido. E a gente contratou o livro e, assim, uma semana depois ele ganhou o prêmio Goncourt. Então, assim, por exemplo, isso é uma coisa que não teria acontecido se eu não tivesse tido uma reunião presencial, né? Então, acho que isso meio que justifica tudo, né, no fim das contas. Bacana. Bom, e no calor do momento, assim, né? O que você pode dizer para algum editor ou editora que esteja pensando em aplicar para o fellowship ano que vem, né? Tanto de dicas, assim, e, bom, pelo que você está falando, certamente é um negócio que vale a pena, né? Não, vale muito a pena. É, assim, acho que talvez a principal indicação, que foi uma coisa que eu conversei com muitos colegas que são ex-fellows também de Frankfurt, é, é que assim, talvez você vá se inscrever e você não vai ser selecionado de primeira. Existem inúmeros critérios para eles definirem
quem vão ser os selecionados. O primeiro deles eles já segmentam por gênero, área, né? Então, esse ano era mais focado em ficção literária, por exemplo. Então, se você é um editor de não ficção, é mais difícil que eles te chamem, né? Outra coisa eles tentam diversificar, então não tem país repetido, né? Eu era a única representante do Brasil. Então, se tem outros colegas brasileiros se inscrevendo ao mesmo tempo, e eles vão escolher algum brasileiro talvez, não vai dar para entrar todo mundo, né? Então, às vezes tem muitos fatores que influenciam. Às vezes é uma questão de dinâmica, de relação assim que você pode construir. Então, eles querem uma pessoa que esteja interessada, sei lá, numa ficção mais política ou numa ficção mais, enfim. E eles vão promover essas conexões ali dentro, né? Então, tem muitos fatores que fazem com que eles escolham uma pessoa e não outra, e são muitos inscritos, né? Então, a minha sugestão, assim, a maior de todas, a principal, é não desiste. Eu acho que vale a pena, tenta se inscrever mais de uma vez. Eu não passei de primeira, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma coisa valiosa, porque às vezes você recebe um e-mail informando que você não foi selecionado e dá uma sensação, uma frustração meio de talvez não seja o perfil que interessa, né, para o programa. E isso muitas vezes não é verdade. Então, essa é a principal dica. Eu acho que vale, assim, cada segundo que eu passei lá realmente valeu a pena. Então, acho que é uma coisa que... Existem outras fellowships também, além dessa, claro. Mas essa é a experiência que eu tenho também. É extremamente bem organizado. Assim, não tem palavras para agradecer toda a equipe. Foi realmente impecável. Então, essa seria a minha sugestão, assim. Vale a pena, não desista. Tinha gente de 25 anos até gente de 50. Então, não existe uma limitação etária propriamente, ou de experiência, sabe? Muito bom. E pra gente terminar aqui, já que hoje é rapidinho e a gente tá conversando todo mundo ainda com um jet lag ainda, então a gente vai te liberar um pouco mais rápido. Mas você queria acrescentar alguma coisa, falar de algum plano que é DBA ou você esteja aí? Ai, não sei. Não, acho que de maneira geral, acho que eu já falei tudo, assim. Eu acho que eu tenho certeza absoluta que todos os leitores da DBA vão ver os frutos dessa fellowship no próximo ano, assim. Acho que me sinto uma profissional melhor, assim. Isso é muito rico. Então, ano que vem, eu já tenho ideias. Não só em termos, não tô nem só falando em termos de catálogo de livros para contratar, né? Mas estou falando de também dinâmicas possíveis de mercado, enfim. Eu acho que o mercado alemão ele trabalha muito bem com parcerias e conexões entre as próprias editoras independentes. Então, por exemplo, tem uma organização que junta algumas editoras que se chama Liberté ou algo similar. Os nomes ali na Alemanha me complicaram um pouco. Que a proposta deles é se unir e unir força, especialmente no departamento de vendas e comercial, para que as editoras pequenas e independentes possam continuar sendo pequenas e independentes. E isso é demais, né? Você pensar que existe uma saída, né? Você não precisa vender a editora, né, para uma grande corporação ou ter dinheiro de investidores e tudo mais para você continuar fazendo um trabalho bacana, independente e com autonomia. Então, acho que assim, realmente é um debate que eu quero levar também para outros colegas editores. Então, enfim, quero aproveitar ao máximo tudo que enfim, que eu aprendi e que eu troquei por lá. Então tá bom. Luísa, muito obrigado por estar aqui de novo com a gente, por dividir essa experiência, que parece ter sido muito bacana. Mas obrigado, viu? Obrigada a vocês, gente. Obrigada, até a próxima. E já voltamos para a nossa conversa. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil.
é a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Estamos aqui com Thalita Facchini. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, e você, Fábio? Que saudades. Faz tempo, hein? Faz A tempinho. gente, afinal, fez... Acho que você é a pessoa do Publish News que fez mais podcasts comigo aqui, não? Eu acho. Eu acho que talvez demore até um pouquinho pra alguém pegar esse recorde, né? Tá. Acho que eu tô tranquila. A gente gravou muito tempo. Acho que entramos no oitavo ano, né? Mas Thalita está indo por outros caminhos aí. Inclusive, também, essa foi uma feira de Frankfurt diferente para você, né, Thalita? Conta um pouquinho. Nossa, foi demais, foi super diferente. O ano passado cobri tanto pro Publish News, né? Estava no Publish News e estava cobrindo a feira para 2 veículos. Aí esse ano cobrindo para um veículo internacional, mas a correria foi a mesma. E o objetivo também foi o mesmo, né? Tentar cobrir e ver vários painéis para tentar mostrar para o povo que fica lá preso no centro dos agentes uma feira do livro de Frankfurt diferente, mostrando tendências. E agora também com foco um pouco mais no mercado internacional. Então, assim, foi super diferente, mas muito gostoso, até pelas outras coisas que eu consegui participar, de mediar mesa, de ver outras, cobrir o mercado de uma forma diferente, com foco diferente. Então, começar pelo início, né? Que esse ano o país homenageado, sempre existe um país homenageado, né? Esse ano foi as Filipinas, é isso? Sim, foi. E aí eles prepararam um stand. Todos os anos, né, o país homenageado tem um pavilhão que eles ganham lá um pavilhão para eles fazerem a própria programação e mostrar todos os livros e esse intercâmbio cultural, principalmente com a Alemanha, mas com o resto do mundo, né? Porque o principal objetivo é levar os livros deles para outros países. E aí as Filipinas, obviamente, fez isso, trouxe um pavilhão um pouco mais minimalista. Mas ainda assim, muito legal. Eu acho que a diferença é quando a gente vai lá na press opening, né? Quando eles abrem o pavilhão para a imprensa, eles explicam mais o conceito, explicam o que eles pensaram no pavilhão. E aí, mesmo que no primeiro momento você entre lá e você ache, nossa, não tá tão legal quanto do ano passado. Aí você entende o que eles pretendiam fazer com toda a história, fica muito legal. E o das Filipinas, né, é um grande arquipélago com mais de 7.000 ilhas. Eles tentaram transformar o pavilhão em mini pavilhões e cada espaço era como se fosse um pequeno arquipélago. Então foi muito bonito, no final das contas, eu gostei bastante. E na abertura o povo deu como uma headband pra gente, super animado, o povo super acolhedor, foi muito legal. É muito legal, acho que ser país homenageado, né? E aí, falando da abertura também, sempre é um momento importante, né? Tipo, como que foram os discursos? Teve o Nobel também, de literatura, né? Que tinha acabado de ser anunciado. Então, o Lázaro, né, ele foi anunciado e aí ele cancelou no dia seguinte por problema de saúde. Exato. Eu perdi essa parte. Sim, assim, eu achei legal, interessante, na verdade, porque ele foi laureado como Nobel de Literatura, aí logo em seguida, a feira, muito rápido, anunciou ele como participante lá da press conference, e muito rápido também, no dia seguinte, avisaram que ele estava doente por motivo de saúde, ele não ia poder ir na press conference. Então, quem foi no lugar dele foi a Nora Adada, que é uma autora alemã de 28 anos. Eu acredito que seja a autora mais jovem que já tenha participado de uma press conference aqui na Feira do Livro de Frankfurt. E eu achei o discurso dela muito legal. Eu achei que, na verdade, ele não foi pela feira, ele não foi tão bem divulgado quanto deveria. Ela falou sobre você ter coragem de falar sobre autocensura, sobre censura, criticou a Alemanha em vários aspectos também, falou sobre como é que fala?
essa ascensão da direita, não só na Alemanha, mas em outros países, e ela falou realmente sobre o genocídio em Gaza. Ela usou a palavra genocídio, e a gente sabe que aqui na Alemanha é muito difícil, né? Usar esse termo, e assim, a Claro. gente sabe a posição que a Alemanha tem aqui em relação a esse assunto, e ela fez um discurso muito corajoso. E aí acabou sendo uma super jovem autora que substituiu um Nobel de Literatura, e foi incrível. Nossa, que legal. E tem mais algum que você destaque assim nessa abertura? Ai, esse ano a abertura não teve barraco, então eu acho que outros anos foram mais legais, assim, a abertura da feira em si, aquela Mas que dá como para você uma me conta um jornalista barraco, já que você falou nisso? Do tipo o Não, quê? teve o ano passado, se eu não me engano, acho que o retrasado, que teve até esqueci o nome dele, Slavoj Zizek, que ele fez um discurso super polêmico. Tanto o Guilherme quanto eu estávamos lá presente, a gente cobriu isso no Publish News, foi muito legal. Eu acho que eu super recomendo. Acho que isso aqui pode ficar até nas indicações aqui do podcast, essa matéria da abertura do ano passado, quando esse filósofo falou na abertura. E aí ele também fez um discurso muito pesado, e a guerra também estava super na mente de todo mundo, né? Como sendo a guerra Rússia e Ucrânia. E aí as pessoas vaiaram ele respondeu, uma pessoa levantou e começou a discutir com ele no meio do discurso. Foi muito legal. Só... Acho que o dele foi o ano retrasado. O ano passado foi Isso da que eu ia Itália. comentar. O ano É. passado foi da Itália e também teve um burburinho lá. Mas, enfim, o dele, o do Slavoj Zizek foi mais legal. Mais legal nesse sentido. Entendi. Tipo, que a chamada que você fez foi de. Tem discurso polêmico e chamou de escandalosa a decisão da feira cancelar um evento com uma escritora palestina. Que acho que foi essa questão, né? Exato. Foi exatamente isso. Que acho que E aí, foi o então, começo da invasão, né? exato. E aí esse discurso dele foi muito polêmico, mas foi muito legal. Eu acho que a feira também ela banca quando ela sabe e ela quer ser uma feira política nesse sentido, então eu acho que é muito interessante. E aí esse ano não teve tanto isso, foi uma abertura muito mais calma, muito mais pacífica, interessante assim, mas enfim, a gente jornalista quer algo diferente, né? Agora, e falando da feira tipo, acabou, né? Oficialmente acaba amanhã, não é isso? Domingo, né? Só que, tipo, a parte profissional, o pessoal já começa a ir embora já na sexta-feira, né? Tipo, a quinta Exato. acho que termina, quinta, sexta, sábado, domingo abre pro público, aí vira uma Bienal, né? Tipo, fica uma coisa super cheia, mas e vira uma outra coisa, né? Mas voltando, assim, na parte profissional que você cobriu, o que você achou de tendências, que você pode falar, o que te chamou a atenção, assim? Se nos últimos anos o foco era mais ali no audiolivro, eu acho que agora, com certeza, e acho que desde o do ano passado, tornou a inteligência artificial, né? Aí tem toda essa parte do mercado editorial ter medo de usar, principalmente por conta dos direitos autorais e de proteger os dados. Mas eu acho que também tem uma percepção mais avançada de que a gente vai precisar da inteligência artificial e dessa tecnologia, sabe? Não tem como fugir. Então a gente precisa usar ela de uma maneira e o discurso e os painéis falaram bastante sobre isso, de uma maneira que ajude a gente a ter menos trabalho, que não nos sobrecarregue mentalmente, mas que mesmo assim seja algo respeitoso e que ainda todo mundo possa ser remunerado e possa usufruir disso. Então, o maior tema, com certeza, ali foi a inteligência artificial, mas os audiolivros também estão, então eu também acho que destaco os painéis que envolveram o Spotify. Na verdade, a gente junto, né, viu um painel sobre o Spotify quando eles estavam começando a entrar nesse universo do livro, que foi bem interessante, né, Fábio? Eles fizeram um anúncio, né? Tipo, do Spotify que começaria a vender o áudio. Começar a comercializar o audiolivro, né? E agora acho que são 2 anos, é isso? Que eles completaram? 2, 3 anos. E, enfim, o Spotify está crescendo ainda nos países que eles estão presentes com essa parte dos audiolivros, eles estão crescendo bastante. E eu acho que é um mercado e uma empresa para ficar de olho, com certeza. Então, além da inteligência artificial, audiolivros, eu acho que a gente pode falar também. Eu acho muito interessante a participação das executivas mulheres no mercado editorial que participam desses eventos,
O Publishing Perspectives tem uma série de eventos, né, durante a Feira do Livro de Frankfurt, e eles trazem vários executivos para ter uma primeira conversa durante a manhã. E aí, esse ano, teve várias executivas mulheres falando sobre suas empresas, a Hachette, enfim, no CEO Talk, que teve a Chantal Restivalesi da HarperCollins e a Núria Cabucci, foi muito legal. Como você vê o quanto que elas estão ali, quanto que elas sabem, né, sobre o mercado de livros global e quanto que elas estão ali encabeçadas nas empresas delas. Foi super interessante, então também acho que é importante destacar a participação das mulheres executivas no mercado editorial. A gente sabe que não é maioria, obviamente, mas o papel que elas estão empenhando agora é bem interessante. Eu acho que é interessante, principalmente a Chantal, que além de ser, claro, uma diretoria muito alta, quer dizer, ela é realmente uma executiva de importância, e também no papel que ela toma, que é de inovação, de tecnologia também, que eu acho que é interessante, né? E só voltando um pouco quando você falou da inteligência artificial, dá a impressão que teve aquele momento, primeiro de surpresa, depois de resistência, né, do tipo, não dá para usar, tal, e agora um pouco de assentar, né, falar assim, olha, vamos usar, mas a gente tem que usar com respeito, tal, mas, né. Parece as fases do luto, né, diz que é meio assim, você fica revoltado, aí tem aceitação, é basicamente isso, porque assim, tá aí, não tem como você lutar contra isso, a gente precisa achar a melhor maneira de envolver ela no nosso dia a dia e usar da melhor maneira. Então, eu acho que é isso. E o mercado está aprendendo isso, e eu acho que na Feira de Frankfurt, por ser, como é que fala, estar à frente, né, e ser uma feira que mostra tendências, é que eles já estão mostrando que sim, vamos aceitar e vamos trabalhar da melhor maneira possível. Isso. Que vamos pagar todo mundo que precisa. Exatamente. Vamos usar com responsabilidade. E só confirmando, assim, ó, foi lançado em 2022. O Spotify em audiolivros. Então, enfim, só para confirmar aqui. Acho que é isso, né, Thalita? Hoje, tipo, estão pegando várias pessoas aqui com um pequeno ponto de vista. Só para a gente fazer uma breve... Para seguir a Thalita Facchini no Instagram, um dos melhores Instagrams que você pode seguir para saber de mercado editorial, moda e Fórmula 1. Qual que é a Thalita Facchini? @Thalita Facchini, mas enfim, você tá elogiando demais, não mostro muita coisa não, e e principalmente de Fórmula 1 é só mais meus comentários pessoais e o que eu acho de um esporte que eu gosto bastante. Mas ainda assim, tô aqui no mercado editorial, tô cobrindo feira, tô ainda nativa, então podem me seguir, obviamente que vou adorar. Então tá bom. Thalita, queria agradecer não só por hoje, mas por todo o tempo que a gente trabalhou junto. Você sempre foi super entusiasta desse projeto, né? Tipo, e no final a gente acabou sendo amigo, então a gente vai conversar fora aqui dessa telinha, mas sempre foi muito bom a gente trocar aqui, né, no podcast. Obrigado de verdade. Sim, saudades, Fábio, saudades. Nossa, eu fico pensando toda semana que eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de indicar nesse podcast, pra gente ficar 10 minutos conversando e gastando tempo só indicando coisas. Vou Enfim, fazer alguma saudades coisa de assim. você. Eu acho que a gente podia fazer, tipo, indicações no nosso Instagram, hein, ó. Ah, é verdade. Vamos fazer um podcast 5 minutinhos de indicações e Né? devaneios, que é o que a gente já fazia aqui, né, informalmente. Não, e eu tenho que te falar, você assistiu Marvel's Miss Maisie? Não assisti essa ainda. Nossa, sério, assiste. Assiste. Então eu vou dar aqui uma indicação informal que é The Pitt. Assistiu The Pitt? Ah, não. Aquela série. É tipo a continuação do ER, né? É esse? Aquela que eles. É o É o Noah pronto-socorro. Wyle, mesmo... Então, nossa. E Tá, aí eles já- ganharam. Todo mundo achava que Severance, né? O Ruptura ia ganhar todos os Grammys, e aí foi The Pitt que ganhou. Tem gente que não gosta de, como é que fala? The Bear por conta da toda a ansiedade que dá. E aí The Pitt é no mesmo estilo, mas eu super recomendo. Muito, muito, muito boa. Eu teria várias outras, mas vamos criar um podcast só disso ou falar lá no nosso Instagram mesmo. Então tá bom, Thalita. Obrigado. Boa Vamos conversar com retorno você, aqui. Fábio. Muito obrigada. Então. Beijos. E este foi o episódio 393 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu.
e sempre temos um programa novo toda terça-feira. Até a semana que vem. Edição e apresentação de Fábio Errara.